dos prontuários de usuários diabéticos e hipertensos na Unidade Básica de Saúde no interior do estado de São Paulo para a investigação da prevalência de polifarmácia. Eu sou Rafael Castanha, minha companheira Bárbara e nosso orientador, professor Dr. Lessa. Bom, este gráfico aqui, que introduz o nosso trabalho, traz dados do IBGE do Índice de Envelhecimento da População Brasileira. Nós verificamos que em 2010 nós tínhamos uma maior quantidade de jovens e menor quantidade de pessoas idosas. Com o passar dos anos, esse número foi cada vez mais se aproximando. E existe uma estimativa que em 2031 esse número se encontrarão pessoas idosas e jovens, e a partir daí temos uma inversão. Uma maior quantidade de pessoas idosas e uma menor quantidade de pessoas jovens. Para nós profissionais da saúde isso é muito importante porque o paciente idoso ele requer mais cuidado e requer mais atenção. E também está mais suscetível ao cometimento de doenças. O enfoque do nosso trabalho foi a prevalência da polifarmácia, e aqui está a definição. Existem algumas divergências de autores para autores, mas nós utilizamos da Organização Mundial da Saúde, de 2017, que fala que o uso simultâneo de 4 ou mais medicamentos se caracteriza a polifarmácia. E o que essa polifarmácia vem trazer para o paciente? Pode trazer para o paciente aumento de interações medicamentosas, aumento das reações adversas e também os erros, que é um problema que tentamos evitar. E também pode acontecer a iatrogenia, ou seja, o medicamento que é utilizado no paciente causa um dano. Aí, para melhorar esse dano, utiliza outro medicamento, aí é uma cascata. Isso a gente tenta evitar ao máximo. E também, se o paciente faz uso de muitos medicamentos, pode também atrapalhar a adesão. Muitos pacientes não utilizam de forma correta. Aqui alguns conceitos das principais patologias que nós temos no Brasil e que para o profissional farmacêutico deve estar sempre na ponta da linha que tem aumentado cada vez mais. Diabetes, que é um distúrbio metabólico, caracterizado pela hiperglicemia persistente, que é decorrente da deficiência na produção ou na ação da insulina. A hipertensão arterial, que é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos. Já considera-se hipertensão arterial igual ou maior que 140, normalmente. Aqui, segundo a Federação Internacional de Diabetes, em 2015, nós tínhamos 14,3 milhões de diabéticos no Brasil. E a estimativa é que esse número vem aumentando ao longo dos anos. E segundo a 7ª diretriz de hipertensão, em 2016, no Brasil nós tínhamos 36 milhões de hipertensos. Também tem aumentado esse número. Bom, aqui está alguns estudos que fazem uma média de quantos medicamentos o paciente idoso diabético utiliza e o paciente com hipertensão. O paciente idoso com diabetes, ele utiliza cerca de 5 ou 8 medicamentos. E o paciente hipertenso, de 1 a 3 ou mais, dependendo do seu quadro. Bom, aqui nós temos uma linha temporal da assistência à atenção farmacêutica no Brasil. No ano de 1971, nós tínhamos apenas a SEMA, que é a Central de Medicamentos. No ano de 1990, nós tivemos a Lei Orgânica 8.080, e foi uma revolução na saúde no Brasil. Aí, em 97, tivemos o fim da SEMI, em 98, a Política Nacional de Medicamentos, em 2002, o Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, em 2004, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Foi uma evolução que nós tivemos no nosso país, e a assistência à atenção farmacêutica é muito importante para o SUS. E de que forma nós precisamos conter essa polifarmácia, fazendo a prevenção coordenada, né? Que deriva do latim primo nocere, primeiro não lesar, ou seja, o medicamento primeiro não trazer um dano ao paciente. É o quarto tipo de prevenção relacionado ao risco do adoecimento iatrogênico, ao excessivo intervencionismo diagnóstico, segundo Jagun. Aí esse é o grupo Hiperdia, que foi o grupo que nós tivemos acesso aos prontuários dos pacientes hipertensos e diabéticos para a obtenção desses dados. É um grupo que o Hiperdia foi criado em 2001 pelo Ministério da Saúde e consiste no cadastramento e acompanhamento dos pacientes com hipertensão e diabetes. Então, ao longo da nossa formação, nós tivemos o estágio do professor Décio e nós tivemos a oportunidade de participar desse grupo. E é muito legal porque o profissional farmacêutico, o enfermeiro, pode passar conhecimentos para esses pacientes para fazer a adesão correta dos medicamentos, mudança de
polifarmácia. E agora os materiais e métodos, a Bárbara está apresentando. Bom, o desenho do nosso trabalho foi um transversal descritivo. Ele se deu por meio das análises dos prontuários do Hiperdia, que foram cedidos lá na Unidade Básica de Saúde. Os dados eles foram coletados no mês de novembro de 2019. A nossa variável de maior interesse foi a polifarmácia, onde a gente utilizou a denominação da Organização Mundial de Saúde, ou seja, a partir de 4 medicamentos. Esse foi o nosso critério de inclusão. Outras informações a gente também coletou para fazer as comparações, como a idade, o sexo, quantos medicamentos o paciente utilizava, qual grupo de risco pertencia, e se o paciente era só diabético, se era só hipertenso ou se tinha os dois. A nossa amostra consistiu de 141 prontuários. A gente pretendia coletar 200 prontuários, porém, devido ao curto tempo, não foi possível. E a gente não realizou um cálculo exato da amostra, porque precisaria do número de habitantes do bairro ou do grupo Hiperdia, e a Unidade Básica de Saúde não tinha esse dado. Então, para não atrasar o trabalho, a gente fez conforme o professor orientou. Após essa coleta de dados, a gente fez uma análise descritiva, utilizando o Excel para elaborar as tabelas e os gráficos. Para a tabela de medicamento, a gente utilizou a denominação brasileira, a denominação comum brasileira e a anatômico terapêutico, que ela é utilizada no mundo inteiro. O nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade e pela Plataforma Brasil. E como a gente justifica ele? Devido às nossas experiências vivenciadas no estágio e durante a faculdade, a gente entendeu que o tema é de extrema importância para a profissão e para a saúde, e que a gente tem que estar sempre estudando e fazendo práticas que ajudem o uso racional de medicamentos e reforcem a prevenção caternária. Análise de precisão de dados. Dos 141 pacientes que a gente coletou, 100 estavam utilizando mais de 4 medicamentos, quase 71%. Em relação a comparar com os outros estudos, varia muito a polifarmácia, porque vai depender do tamanho da amostra que vai estar estudando e a população que ele está investigando. Existe uma escassez de estudos sobre polifarmácia na população em geral, porque os estudos são mais voltados justamente para os idosos. Dentre esses 100 que praticavam a polifarmácia, a maioria era do sexo feminino, 66%. Isso explica porque, segundo a literatura, as mulheres elas são mais preocupadas com a saúde, então, consequentemente, ela vai buscar mais a unidade básica de saúde, então vai ter mais diagnósticos e tratamentos voltados para as mulheres. Esse foi um gráfico que a gente elaborou sobre a faixa etária. A maior idade que teve um pico maior de polifarmácia foi a partir de 60 até 70, ou seja, a maior parte do nosso estudo era idosos, mas a partir dos 50 a 60 também teve um resultado muito alto. Isso chama atenção porque os idosos eles têm alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que vão tornar eles mais vulneráveis aos medicamentos. Em relação às patologias, a maioria do nosso estudo, da nossa amostra, tinha as duas patologias, hipertensão e diabetes, 55%, e a outra parte, 44%, tinha só a hipertensão. Isso explica que são doenças complexas e por isso teve um número alto de polifarmácia. Em relação ao grupo de risco, esse grupo de risco lá na unidade básica, eles classificam seguindo o score de Framingham, que classifica entre verde, amarelo e vermelho. No nosso estudo não teve nenhum verde, teve 23% de amarelo, que é o grupo mediano, de risco mediano, de ter um acidente cardiovascular em 10 anos. Quando a pessoa é enquadrada no grupo amarelo, ela tem que voltar nas reuniões do Hiperdia de 3 em 3 meses. O verde volta de 6 em 6 e o vermelho, que foi a nossa maioria, ela tem que voltar de 2 em 2 meses, que é considerado o grupo de alto risco. Então, a nossa amostra consistia em pessoas que tinham um alto risco. Mais para frente, eu vou mostrar como que se calcula esse risco em relação à quantidade de medicamentos. No nosso estudo, a maioria utilizava 7 ou mais medicamentos, deu 36%. Demonstrando mais uma vez que a
polifarmácia é presente nessa amostra, por causa da complexidade da doença. Isso aqui é como eles calculam lá o score de Framingham, que diferencia entre homens e mulheres. A pontuação é diferente. Ela leva em conta várias informações dos pacientes, como a idade, o colesterol, o HDL, a pressão arterial, se é diabético, se é tabagista. Após esse cálculo, cada pontuação representa uma porcentagem e o resultado é o seguinte: menor que 10% é considerado baixo risco de se ter um acidente cardiovascular em 10 anos, de 10 a 20% é risco mediano e mais que 20% já é considerado alto risco. Essa aqui é uma tabela que a gente elaborou usando a denominação comum brasileira e anatomo terapêutico dos 25 medicamentos mais utilizados nesses pacientes com polifarmácia. Demonstrou que 44% deles eram medicamentos que agiam no sistema cardiovascular, sendo a losartana a campeã com 66%. Outro medicamento que chamou muita atenção foi o uso da simvastatina, demonstrando que esses pacientes eles tinham problema com colesterol, tornando eles mais suscetíveis a outras doenças. E outro fator que chamou a atenção também foi o uso de benzodiazepínicos, como clonazepam e diazepam, que são considerados medicamentos inapropriados para idosos, seguindo o critério de Beers, e em vista que a nossa amostra era, na maioria, idosa, isso chamou atenção porque são perigosos para idosos, podem causar quedas, né? E levar o idoso, para um idoso ter uma queda, ele vai ter que ser internado, então isso vai aumentar os gastos e a gente vê a necessidade de se investir em outras práticas que não sejam as farmacológicas, trabalhar as práticas integrativas, a prevenção quaternária, para diminuir esse uso que não deveria ser crônico. E o que a gente pode concluir com o trabalho é que a polifarmácia ela é uma realidade, foi uma realidade na nossa população estudada, só que ela não pode ser condenada porque ela é necessária para tratar essas doenças complexas. Para a gente diminuir ela, a gente tem que aprimorar as práticas de prescrição e a utilização dos medicamentos por parte dos profissionais e da população. Também buscar sempre trabalhar a prevenção quaternária, como foi citada. O trabalho ele tem que ser continuado para que a gente tenha mais dados e esses dados possam ajudar os gestores e os profissionais de saúde nas tomadas de decisões. E como o tema é muito importante, está sempre se atualizando, os profissionais eles têm que ser capacitados sempre de forma continuada e buscar sempre trabalhar em equipe multidisciplinar. E temos que também sempre trabalhar a educação da população para que eles entendam como é importante o medicamento e como ele é perigoso. E também sempre praticar, fazer ações que fortaleçam a política nacional de segurança do paciente. Obrigada.